como é que é essa famosa burocracia de reconhecimento da profissão. Perfeito, perfeito. Então, assim, a primeira coisa sobre reconhecimento tudo começa daquilo que a gente está fazendo. Então, vai depender muito da profissão de cada um, porque nem todo mundo que é formado no Brasil precisa reconhecer o título de estudo. Então, por exemplo, se você trabalha com marketing, né, você não precisa reconhecer o seu título de estudo. A coisa mais importante é que você saiba fazer. Então, assim, para explicar bem rapidinho, o que acontece? Tem profissões que são reconhecidas e tem profissões que não são reconhecidas. O que isso significa? Significa dizer que tem profissões que têm mente que vai criar o código de ética, que, por exemplo, são os advogados, psicólogos, né, que é a minha categoria, os médicos, etc. Então, a primeira coisa é entender, ok, o que eu quero fazer, né? Qual é a minha profissão e entender se é reconhecido ou não. Vamos na hipótese que, não sei, eu estou falando com um psicólogo aqui que precisa ter o título reconhecido, ok? Aí a gente entra na segunda coisa, que vai depender daquilo que você vai fazer. Por exemplo, se eu vou trabalhar como psicólogo clínico aqui na Itália, eu preciso ser inscrito na Ordem dos Psicólogos. Mas, Uhum. por exemplo, eu fiz um mestrado aqui na Itália e a gente é psicólogo do trabalho, ou seja, a gente estuda para fazer seleção, recrutamento, treinamento. Eu acho que somente 40% da minha turma fez o reconhecimento, ou seja, se inscreveu na Ordem dos Psicólogos, porque não precisa. Então, a gente Uhum. precisa fazer um estudo um pouco da nossa profissão para ver se a gente precisa ou não. É o Mas caso isso, do assim, ó, veterinário também, né? Veterinário isso é também. aquilo que a gente estava falando, exatamente. Porque o que acontece? Muitas coisas que eu vou falar aqui, eu vou falar rapidinho, porque a gente só tem uma hora, então assim, eu vou tentar dar o máximo de informação. Mas eu tenho um blog, né? Só vou falar isso agora. Eu tenho um blog, se vocês forem na minha bio, clicar no link e clicar na opção blog, ali, por exemplo, eu escrevi um artigo que fala de todas as profissões. Então, ali, eu não sei se a minha profissão precisa ser reconhecida ou não. Então, tem esse artigo que vocês podem ir lá, dar uma olhadinha. Então, muitas coisas que eu falo aqui, assim, a maioria, todas elas que eu vou falar aqui, tem, vamos dizer assim, eu quero saber mais. Então, é claro que vocês podem perguntar aqui, né? Mas, assim, eu quero saber mais, aí tem lá no artigo. Agora vocês conseguem me ouvir e me ver, né? Sim, Que eu tô agora falando tá tão ótimo. rápido. Sim, às vezes Eu dá tô uma tentando recuperar o trancadinha. tempo. Nós temos uma Não, mas pergunta tranquilo. aqui, Marcela, do Rogério. Ele está perguntando se no teu blog também tem alguma coisa sobre farmacêutico, porque ele se interessa Tem porque ele é tudo. No farmacêutico. meu blog tem tudo. Tem todas as profissões. E Tem qual é o todas as link? profissões. Eles entram no Eles têm arroba que... A Marcela. minha... então, assim, o meu site é bem fácil. É www.marcelaoliveira.it. Aí, eles vão em cima, clica na seção blog. E ali vai ter todos os blogs que eu escrevo. Ou então, aqui no Instagram mesmo, eles vão lá na minha bio, né? Na minha bio, no meu Instagram, clica no link que tem, depois ele vai ver tudo aquilo que eu tenho. E tem a opção blog, já vai automaticamente no português. Exatamente. Exatamente. Tá? Ou então me escreve, gente. Pode me escrever também. Mas ali tem tudo. Porque é mais fácil, né? Porque cada um vai ser um caso diferente. Tá, beleza. Marcela, e hoje em dia, bom, a gente sabe que a questão do coronavírus deu uma bagunçada nas coisas, né? Pegou, eu acho que acredito eu que pegou todo mundo desprevenido, né? Mas com relação às profissões mais requisitadas, sempre que alguém liga para a gente, o pessoal sempre pergunta: o que está precisando aí? O que precisa? Qual é a necessidade da Itália hoje? Tu poderia nos dar uma geral Claro, sobre claro. isso? Claro, eu vou fazer só uma introdução, porque geralmente as pessoas perguntam isso, mas assim, com medo de não conseguir trabalho aqui. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é, porque o que acontece? Vai que eu vou dizer aqui, por exemplo, quais são as profissões mais requisitadas, assim. Eu fiz um estudo, eu estudei, né, porque a gente tem o ISTAT, que seria como se fosse o IBGE aqui. Então, as profissões Uhum. mais requisitadas, ou seja, que a gente vai precisar de mais número, a gente vai precisar mais profissionais do que aquilo que a Itália já tem, ok?
isso desse ano até 2023, antes da pandemia de tudo isso, a gente já estava considerando médicos e todos os profissionais, porque a gente tem que entender também a população italiana, né? Então, a população italiana é uma população idosa. Então, todos aqueles cuidados para o idoso aqui vai crescer. Então, como também economia, engenharia, arquitetura e advogados. Essas são as principais profissões que vão estar crescendo. Mas assim, vamos uma hipótese. A gente tem uma pessoa aqui na área de marketing. Aí vai falar assim, não vai ser uma das profissões requisitadas, assim, ou eu vou fazer medicina ou não vou para a Itália. Então, na verdade, aquilo que eu aconselho sempre é fiquem perto daquilo que vocês já sabem fazer. Porque muitas vezes o improvisar é mais arriscado. Então, assim, o que a Itália está querendo? Ok, mas assim, o que eu sei fazer? Que está mais perto daquilo que eles estão querendo, né? Absorver, por exemplo. Porque eu tenho estudantes, clientes de todos os setores, né? Então, eu sei que tu defende muito essa bandeira, né? Do Sim. ficar na sua área, né? A gente leu todos os teus materiais, acompanha o teu trabalho e é muito focado nessa área, né? Porque realmente o pessoal pensa nisso. Eu vou para lá, eu vou fazer alguma coisa para quebrar um galho, enfim, né? E acham que a única opção é o subemprego, né? Que é o tema da live, exatamente. Então, assim, o que acontece? Muitas pessoas, isso, infelizmente, eu acho que também por causa dos Estados Unidos, né? A gente tem uma imigração muito grande que vai para os Estados Unidos, e a gente vem aqui para a Europa e a gente tem aquela coisa assim, eu vou para fora do país, eu tenho que fazer subemprego. E subemprego a gente tem aqui um monte de discussão que a gente pode fazer, o que é subemprego, o que é que não é, mas geralmente as pessoas entendem, vou fazer qualquer coisa, né, para ganhar dinheiro ou para me inserir. O primeiro que não existe qualquer coisa. Tipo, tá falando uma pessoa que eu cheguei aqui na Itália, a primeira coisa que eu fiz, né, eu fiz por 6 meses, eu trabalhei como garçonete. Eu nunca tinha feito antes. Eu era horrível. Você sabe qual é a pior garçonete? Era eu. Tinha muita força de vontade, mas era horrível. Por quê? A gente acha o seguinte, eu vou fazer qualquer coisa e a gente acha que a gente sabe fazer qualquer coisa, mas não sabe. Né? Então, assim, muitas vezes a gente se frustra ainda mais. Meu Deus, era terrível, assim, o que eu dizia assim. Aí o pessoal perguntava, você é psicólogo? Eu falei, não, mas assim, ó, nunca na minha universidade me disseram que é a tal da carbonara, né? Então, assim, eu sou traumatizada com carbonara, não como, porque eu não sabia explicar o que era carbonara. Mas, enfim, isso para contar que é claro que a gente, tudo vai depender do nível de língua, vai depender de um monte de coisas. É claro que eu sempre trabalho com plano A, plano B, né? Então, assim, a gente tem que entender um pouco o processo de cada um. A gente tem que entender se a pessoa está pronta para o mercado. O que significa estar pronta? Por exemplo, vamos pegar o caso do advogado, coitadinho dos advogados. Vamos pegar o caso dos advogados. Eu quero trabalhar como advogada aqui na Itália. Ótimo. Então, assim, você tem que falar bem, tem que escrever bem, né? Ou então você sabe inglês, ou então você vai trabalhar em uma área que vai trabalhar ou com brasileiros, ou um público internacional, etc. Mas também tem aquela coisa que a gente falou antes, que é o reconhecimento do título de estudo. Então, isso leva tempo. Então, não é que eu cheguei, eu estou pronto, a não ser que a pessoa prepare, se programe antes, tem toda essa parte de organização que é muito importante. Mas essas são algumas coisas para poder a gente considerar. Então, é isso que... Então, se eu estou pronto, né, para fazer aquilo que eu gostaria de fazer, por que não procurar emprego na área? Né? Eu não vejo por quê. Então, a gente tem um pouco esse medo, esse mito, né? Essa coisa de, eu não estou pronto, não vou conseguir, vou fazer qualquer coisa. Mas às vezes as pessoas não conseguem qualquer coisa porque não tem requisitos para fazer qualquer coisa. Porque a gente acha que é qualquer pessoa que vai trabalhar como garçonete. Não é assim tão simples. Não é assim tão simples. Ok. Tu sabe que uma das perguntas que a gente tinha separado, né, são os requisitos das pessoas para o anúncio de emprego, né? Como interpretar isso? E a gente recebeu uma dúvida, uma pergunta de um cliente nosso que ele tem uma profissão bem específica, né? Que ele é ourives. Então, ele queria saber como que ele se prepara para participar do recrutamento, exato. Ele sabe que existem essas vagas, ele acompanha nos apps, mas ele não sabe como
se preparar para o recrutamento? O que dentro da tua experiência, dentro do trabalho que tu faz com essas pessoas que te procuram, como que seria digamos assim, posicionamento dele em busca dessa posição? Ok, eu primeiro vou responder sobre esse Orives. Eu acho que a primeira coisa para se fazer quando a gente está querendo mudar de país é começar a estudar o setor, começar a se aproximar do setor. Eu não sei, ele está no Brasil ou está aqui? Tá no Brasil. Tá no Brasil ainda, perfeito. Então, Tá. assim, eu começava primeiro a entender o que eles fazem aqui, como se fosse uma pesquisa de mercado, né? Mas, assim, Uhum. a primeira coisa que eu sempre falo para eles é, antes de procurar emprego, a coisa mais importante é a informação. Então, eu preciso conhecer o meu setor. Então, tem grupos, tem fóruns, né, que você pode participar, você pode até para aprender a linguagem, né? Porque de repente tem alguns instrumentos que eu não sei como é que se chama, porque falar italiano é uma coisa, mas saber a linguagem técnica é outra. Então, inclusive para entrar um pouco na mentalidade e começar a criar rede, né? Começar a fazer perguntas. Então, isso para quem está lá no Brasil. Então, assim, eu já estou pronto, Marcela, estou aqui, eu quero encontrar emprego, como é que eu faço? Então, a primeira coisa, obviamente, é estudar o mercado, estudar as empresas, né, que você, então assim, não existe aquela coisa de desespero. Então assim, quanto mais eu sei que muitas vezes a gente precisa comer, a gente precisa pagar o aluguel, mas quanto mais a gente entra na modalidade eu tô desesperado, pior é. Porque a gente deixa de ser estratégico. E aqui na Itália, em qualquer lugar, né? Procurar trabalho é um trabalho. Então, eu preciso ser muito mais estratégico. Então, eu preciso estudar a empresa, escolher a empresa que eu quero trabalhar. Tipo, como é que eu vou escolher a empresa? Tem que pelo menos selecionar algumas, tem que entender o que está no mercado, tem que estudar, porque quanto mais eu escrevo para essa empresa de forma personalizada, maior vai ser as minhas chances. Então, o currículo tem que ser personalizado, a carta de apresentação tem que ser personalizado, eu tenho que me preparar para ir para essa entrevista de emprego, né? Eu tenho que ler bem, por exemplo, geralmente aqui na Itália, sobre os anúncios, respondendo também, geralmente aqui na Itália os anúncios, eles vão começar com uma breve descrição daquilo que a pessoa vai estar fazendo, depois vai ter as principais competências, depois tem o background que a pessoa precisa ter, que seja de estudo, etc. Então, ali eles vão dar uma ideia. Inclusive, aqui eu vou abrir uma parêntese aqui. Quando o anúncio de emprego é muito vago, e quando você termina de ler, você não entende nada, mas parece que a empresa é incrível, corra. Tipo assim, mas corra muito, porque tem muitos falsos empregos. Tem muita gente que vende uma coisa, né, no anúncio que faz você perder tempo, que na verdade é uma outra, né? Isso já aconteceu comigo, eu oriento muitas pessoas porque a gente não quer perder tempo e muitas vezes tem até algumas situações arriscadas. Então, assim, quando a coisa não está muito clara, fuja. Até porque a empresa, pensem comigo, eu estou querendo contratar alguém, e principalmente os italianos não querem perder tempo. Então, imagina, eu quero contratar alguém, então eu preciso ser claro, porque se eu não for claro que a pessoa entende, eu vou estar fazendo seleção, vou estar ligando, vou estar fazendo entrevista de emprego para nada, né? Então, assim, Uhum. primeiro é a empresa que não quer perder tempo. Então, se o anúncio não está muito bem explicado, está vago e parece uma empresa fantástica, mas eu não entendo nada, fujam. Então, isso é muito importante para a gente evitar situações perder tempo em situações complicadas, né? Que às vezes, infelizmente, acontecem. Tá. E a questão do currículo europeu, ele é obrigatório? Porque isso é uma coisa recorrente para nós, né? Sempre que o pessoal está aqui, o que a gente conversa? Ó, aproveita esse tempo que tu está aqui dedicado à tua cidadania. A primeira coisa é a vivência. Vai e faz. A Maureen bate muito forte nisso, né, Maureen? Na questão da vivência. Vive esse momento, aproveita, conversa, fala o italiano, faz viagem, passeios, conhece pessoas, vai tomar um café para escutar. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a questão da língua, né? E uma das coisas que a dúvida sempre é a questão do currículo. Que currículo fazer, como fazer, O qual é a currículo europeu dica? é É obrigatório? obrigatório, não é? É verdade. Antes eu gostaria de fazer uma parêntese. Eu me lembro que eu conheci vocês no ano passado. Principalmente
A Mauri. Eu A não sei Mauri, pronunciar mais o do teu que eu, nome. né? Cada vez eu pronuncio, de uma vez, cada vez eu pronuncio uma forma diferente. Por isso que eu falo tá errada a bota, porque o Mauri às vezes parece muito inglês. Mas enfim, e uma coisa que me encantou muito do trabalho de vocês é essa coisa que não é ter um documento da cidadania, mas é aquela coisa de viver na Itália, aquela coisa de experiência. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental, porque não é só mudar de país não é mudar de roupa, né? Então, essa coisa de entrar em contato, falar a língua é muito importante. Vamos lá, desculpa, eu tinha que dizer isso. Não, mas Vamos lá. tranquilo. É importante aqui, até desculpa, porque eu estou fazendo as perguntas até um pouco de forma genérica, porque com certeza está tendo muita dúvida, tá? O pessoal já Sim. está escrevendo, pergunta, vai surgir outras. Sim. Então, quanto mais tu puder falar, fica bem tranquila. Não, Hoje tu é e a me estrela desculpa, da eu tô tentando noite. falar bem rápido para dar passar o máximo de informação possível. Então, Exato. vamos lá. Então, o que Vai acontece? O tranquila. currículo. O currículo é um tema, assim, infelizmente, tem muitas pessoas que não desinformam ao invés de informar. Então, assim, o currículo europeu existe, mas para o mercado italiano, a gente usa somente em 3 situações. Ou seja, vou fazer um concurso público, né? Então, assim, eu vou trabalhar, fazer a minha candidatura para trabalhar com um ente público, ou para a bolsa de estudo na universidade, ou quando a empresa pede, ok? Em todos os outros casos, eu vou usar um outro modelo de currículo. Então, assim, para quem tem dúvida, mas qual modelo utilizar, etc., eu eu disse qual eram as partes e eu pedi para um designer construir um currículo que é aqueles que eu uso para os meus clientes. Eu Ok. disponibilizei 2 gratuitamente no meu site. Então, se vocês podem, sempre ali, né? Tá. É só vocês irem no meu site, que é Marcelo Oliveira, etc. Ou então me escreve Marcelo, aquele modelo que eu envio o link. Mas Tá, assim, ótimo. a importante as partes do currículo é o design. Então, o currículo europeu não é obrigatório, mas, além disso, é desaconselhável, porque é um currículo longo, é um currículo que ninguém lê, que todo mundo fica com a cara tudo igual. Então, assim, é melhor um currículo mais clean, não mais criativo, um currículo sintético, porque um outro mito que a gente tem quando a gente está fazendo currículo é que a gente quer falar muito, né? A gente acha que quanto mais a gente falar, mais a gente vai convencer, mas não é assim, infelizmente. Então, É. assim, menos a gente fala, mais as coisas, como é que eu posso dizer? Mas quanto mais a gente conseguir sintetizar, quanto mais a gente dizer somente o necessário, é melhor, né? Então, isso em todas as situações de comunicação, né? E isso é uma tendência que os brasileiros muitas vezes têm, né? Quanto mais coisa, melhor. A gente acha que quanto mais coisa, melhor. E aqui na Itália, eles leem como perca de tempo, eles se perdem. Se ele vê um currículo confuso, que não entende, ele vai passar para o outro, Uhum, né? Para vocês terem uma entendi. ideia, por exemplo, numa empresa que faz seleção, o primeiro screening, que seria a primeira olhada que eles dão, aqui tá um monte de mosquito, né? A primeira olhada que eles dão no currículo dura segundos. Então, se o currículo não é bem feito, se o currículo não é sintético, a pessoa se perde, né? Então, assim, não currículo europeu, prefira um currículo mais objetivo, que fale menos, mas fale somente as coisas que interessam àquela vaga. Então, esses são, tipo Tá. assim, E, de forma e, geral. e com relação às entrevistas, o que que tu pode dar uma dica sintética? Tem Porque muita pela questão do diferença? tempo, que eu sei que tu quer falar mais coisa e a gente vai. Mas tem muita diferença as entrevistas do Brasil para cá? E tem a questão cultural. Então, assim, a coisa engraçada da entrevista de trabalho aqui na Itália, pra vocês terem uma ideia, eu dou cursos para italianos, ensinando a fazer recrutamento e seleção, né? E uma coisa muito Uhum. engraçada aqui na Itália é que eles seguem mais ou menos o mesmo estilo de entrevista de emprego. Isso é bom pra gente, né? Porque a gente consegue se preparar. Mas isso pode soar estranho, porque parece que você está fazendo. Não interessa com quem você faz a entrevista, parece que tem sempre a mesma sequência, né? Então, assim, a primeira coisa geralmente a entrevista de emprego aqui na Itália, eles começam com uma pergunta geral.
me parle de lei, me raconte seu currículo. Então, eles querem saber, tipo assim, praticamente que você faça uma autoapresentação. Aí o brasileiro se perde. Que ele vai contar, né, principalmente o brasileiro que, vamos dizer, que tem a descendência italiana, né, aí vai contar que o meu pai é italiano, ele foi para o Brasil, depois aí teve filho, aí vai contar toda a história da família, e o italiano vai ficar olhando assim, falando... Aí aquela coisa de ser sintético, né, então se Uhum. dizer somente aquilo que é necessário. Então, assim, para falar das principais diferenças, é que o italiano ele é mais direto. Então, quando ele faz uma pergunta, ele quer somente realmente ouvir a Resposta. resposta daquela pergunta. E geralmente a gente se perde, a gente começa a viajar assim na maionese, que está empolgado, ou a gente está com medo, está ansioso, etc. Por isso que aconselho todo mundo, prepare antes, né? Porque isso controla um pouco a ansiedade. Então, a primeira coisa é que os italianos são bem diretos e são muito formais. Então, assim, nada de entrar de ir na entrevista de emprego, tchau, não existe, tchau, não. Você tem que dar de lei. Então, assim, isso é muito importante. A formalidade, ser sintético e se preparar antes, né? Então, então eu falei, geralmente a entrevista de emprego começa com uma pergunta muito geral, né, que você possa se apresentar. Depois eles vão fazer perguntas mais específicas, ou seja, por que você saiu do último trabalho, o que é que você fazia, e vai perguntar perguntas com relação quais foram os teus maiores sucessos, né, você já teve algum problema. Depois eles vão fazer perguntas para entender qual é o teu perfil e qual é o teu objetivo. Então, eles podem perguntar como você se vê daqui a 5 anos, aquelas perguntas bem fáceis, né? Eu não sei o que eu quero pro ano que vem, mas daqui a 5 anos, né? A gente fica. Mas assim, é umas perguntas assim para entender se você é o perfil certo, se você é a pessoa a data, não sei, se você é a pessoa certa para trabalhar com aquele time e com aquele chefe. Praticamente é isso que a gente vai estar tentando entender de uma entrevista de emprego. Uhum. Bom, para tudo isso que tu falou, a gente precisa da língua, não é É, verdade? A gente precisa é da sim. língua. Qual é a importância da língua italiana nesse momento para poder passar essas informações de forma geral, porém sintética? E Uhum. qual o nível de italiano que tu aconselha? Esta é a primeira pergunta. Uma outra pergunta que às vezes as pessoas fazem: ah, eu não falo italiano, mas eu falo inglês. Me Ok, fala um pouquinho ok. disso. Ok, a primeira coisa é não tenha medo de ser feliz. Aquelas coisas bem loucas, né? Não, mas é verdade, porque a primeira coisa é se joga. A gente estuda e se joga. Estuda e se joga, porque a gente tem um grupo de pessoas que fica esperando a perfeição. Mas se você Uhum. for olhar, eu não tenho nem perfeição no português, né? Então, assim, eu tô há algum tempo aqui na Itália, fico até com medo de falar português. Então, a gente não tem nem perfeição no português. Quanto mais língua você fala, mais, assim, mais confusão você consegue fazer na cabeça. Então, assim, a perfeição não existe. Então, assim, uma coisa que eu aprendi quando eu me mudei para a Itália, eu deixei a perfeição lá no Brasil. Aqui a gente faz, inclusive quando a gente faz, a gente erra, a gente aprende, a gente melhora e a gente vai. Porque se a gente esperar ter o nível de italiano perfeito, a gente não vai para lugar nenhum. A Não faz segunda nada. coisa que vai Uhum. exatamente. A segunda coisa que vai depender daquilo que vocês querem fazer, né? Por exemplo, vamos lá. Aqui na Itália está precisando de pessoal da área de informática. Imagina agora, depois da pandemia, né? Se antes já eram loucos por causa para encontrar informáticos, agora muito mais. Então, assim, se você vai trabalhar na área da informática, você vai trabalhar com, como é que eu posso dizer, programando. Programação. Programação. Exatamente. O meu braço já tá. Eu vou trabalhar com programação. Basta que você saiba a linguagem de programação. Você sabendo a linguagem Uhum. de programação, você vai interagir muito pouco com as outras pessoas. Então, que você saiba o necessário para comunicar, para se apresentar. E a entrevista de emprego, você tem que aprender a falar sobre você. Então, assim, vai depender sobre o quê? Mas, por exemplo, vamos lá, psicólogo, né? Mas assim, eu conheço psicólogos aqui na Itália que trabalham só com o público brasileiro, por exemplo. Então, assim, vai depender um pouco da língua, mas assim, ó, essa língua vai. Então, assim, é difícil dizer o nível,
Porque, por exemplo, não sei, se eu vou trabalhar como com software, talvez um B1, você já está terminando o A2. Basta que você saiba, você tem que treinar muito, saber se apresentar, fazer as perguntas básicas. Então, a primeira regra, quando eu não sei falar muito bem, faço frases simples. Né? Eu me lembro do primeiro projeto que eu apresentei, ao invés de fazer frases complexas, dizia assim, eu me chamo Marcela Oliveira, ponto, né? Esse projeto fala sobre ponto. Então, assim, era frases simples, daí eu conseguia fazer um discurso. E esse projeto eu apresentei para ser professor. Então, assim, eu tinha que falar bem, né? Porque eu tenho que comunicar com as outras pessoas. Mas, assim, quanto mais simples a gente fala, mais tranquilo, mais preparação, mais fácil. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar, eu acho que um B2 também já tá bom. Então, se você está no nível intermediário, você já consegue trabalhar aqui na Itália. É diferente se você vai precisar escrever, né? Então, assim, depende um pouco daquilo que vocês vão fazer. De repente, se eu vou trabalhar como jornalista, eu vou precisar escrever, então, de repente, é um T1, né? Mas eu me lembro de uma... Eu até tenho que chamar ela para live também, para entrevistar ela. Ela veio no meu curso, ela falava o básico. Tipo assim, eu acho que ela tava a um não, desculpa. Ela tava, tipo, A2 B1. Eu acho que ela tava mais ou menos assim, mas ela falava tudo certinho, simples. Aquilo que eu falei. Aí dá uma impressão que ela tá com um italiano maravilhoso, que ela erra menos, porque ela faz frases simples. E ela tinha acabado de chegar, acho que depois, as datas eu me lembro, mas assim, no máximo 3 meses, ela tava trabalhando na Deloitte, que é uma multinacional muito, muito importante. Queria todos os meus amigos, ela é psicóloga também, queria todos os meus amigos da universidade trabalhar naquela empresa, né? Mas assim, por quê? Ela tem um background, ela mostrou serviço, ela tinha inglês, porque os italianos, eles estão preocupados com a competência, se vocês sabem fazer, né? Você sabe fazer, eles entendem que a língua vai chegar com o tempo. Mas você precisa saber se vender, porque se você não saber se vender, ninguém vai, né? Tipo assim, isso é importante. Então, sobre o inglês, depende da empresa. Também tem muitas pessoas aqui que eles, se vão trabalhar numa multinacional, de repente o chefe fala inglês, não sei, de repente me lembro de um outro cliente que o chefe dele era francês, então todo mundo no escritório falava italiano. Falava inglês, porque o chefe não falava italiano. Então, assim, depende um pouco da situação, mas a língua ajuda muito. Ajuda para viver aqui. É claro que isso com o tempo, né? Mas invista na língua. É muito, muito, muito importante. Porque, última coisa, desculpa, que eu me lembrei. Eu fiz uma tese sobre isso, sobre o processo de integração dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. E a língua assim, aquilo que eu descobri é quanto mais você fala italiano, mais o italiano respeita você. Então, eu sou somente brasileira, né? Mas assim, todo mundo me trata normal, como se eu fosse um italiano. Assim, aquilo que eu quero dizer é que não vem diferença, porque eu falo italiano. Então, como é que eu posso dizer? Te acolhem. Eles te apoiam, né? Te Isso é muito acolhem importante para melhor. eles. Isso é muito importante para eles. Tu sabe que essa questão da experiência que tu comentou, eu e a Maureen conhecemos há 2 anos, mais ou menos, um jovem, mas muito jovem, eu acho que ele tinha 24 anos, 23 anos, inglês, que ele era gerente de marketing de uma empresa na Inglaterra, e nossos caminhos se cruzaram aqui, a gente acabou conhecendo ele e tal, e na época tu fizesse uma pergunta para ele, né, Maureen? Fala um pouquinho. Eu perguntei para ele na época qual era a primeira impressão, né, quando ele recrutava alguém para o mercado de trabalho, para trabalhar com ele. E perguntei o que ele queria, né, identificar no currículo ou na pessoa. Ele disse que ele não se importava muito com o currículo, que ele se importava era com a pessoa, como que a pessoa se vendia, né, como que ela se apresentava. Então, ele dava o foco na pessoa. Ele mal olhava o currículo, ele disse que não precisava ter tanta experiência, mas ele queria saber como era aquela pessoa.
Foi uma coisa que na época nos chocou um pouco e agora tu está falando justamente isso, né? A questão das competências, quem tu é como pessoa, enfim, né? Exatamente, exatamente. Aquilo que eu sempre falo é que as pessoas, as empresas, elas contratam pessoas, não currículo. A Rafa Rizardi, que é uma amiga nossa, nós estivemos com ela na quarta-feira. Um beijo, Rafinha. A Rafa, inclusive, está colocando aqui, a Rafa é veterinária, né? E ela está colocando a experiência dela, né? Que eles pediram, que eles confiaram na questão da competência dela e pediram para ela estudasse mais a língua e ela entrou no mercado de trabalho com eles, com essa empresa que ela trabalha hoje. Bem bacana, né? Sim, sim, isso é bem, isso acontece. Aí. Isso acontece. Tem uma perguntinha aqui, ó. Vamos A responder as Bruna tinha perguntas. colocado Tá. que o marido dela é eletricista, tá? E eles pensavam em vir para cá e tal, e pensam numa recolocação com o eletricista aqui na Itália, mas ele não tem como comprovar essa experiência. Como fica nesses casos, quando não tem como comprovar a experiência? Então, ele nunca fez um curso técnico. Pois é, ela só colocou isso. Como que ficaria a questão dele comprovar a experiência dele? Ok, então eu teria que saber o que ele fez no Brasil. Tipo assim, se ele tem somente, se ele tem a experiência ou se ele tem experiência em um curso técnico. Isso eu teria que saber. Mas, de qualquer forma, eu acho que no caso, depende daquilo que ele vai querer fazer também. Então, se vai depender, porque assim, eletricista, ele pode trabalhar com eletricista, não sei, de um industrial, como é que eu posso dizer? Ele pode trabalhar dentro de casa, Uma ele pode trabalhar empresa, ele pode abrir a sua com própria empresa. ele pode abrir a sua própria empresa, aquilo que eu estou querendo dizer, porque eletricista ele pode trabalhar com máquinas ou... Enfim, a gente tem que entender um pouco mais a profissão dele. Mas assim, vamos imaginar que no máximo que ele pode fazer algum curso técnico aqui. Não Ela sei, um está curso colocando de... aqui, ó, Marcela, que no Brasil ele tem curso técnico, mas Ótimo, que ela não sabe se teria validade aqui. ótimo. Se ele tem curso técnico, o que acontece? Eu acho que teria validade sim, porque não é uma profissão reconhecida, né? Entra Não é uma naquelas profissão profissões que tu reconhecida. falou não reconhecidas, que não Exatamente, precisa. Ah, exatamente, sim. exatamente. Não, nesse caso, eu acho que ele não teria problema nenhum. Seria uma boa, talvez, uma tradução juramentada do diploma, né? Aquilo Para o que eu sempre italiano. aconselho por exemplo, todos os documentos de cursos que a gente fez, os cursos principais, obviamente, é melhor a gente sempre trazer com a tradução, a gente faz a tradução, leva para o consulado italiano lá no Brasil e traz com todos esses documentos aqui, porque serve sempre. Por exemplo, ele quer fazer um curso a mais, os documentos já estão aqui. Ele quer mostrar para alguém, assim, ó, posso dizer para vocês, ninguém pede não. Assim, eu trabalho aqui, eu já trabalhei com grandes empresas, tipo assim, como a N, ninguém nunca me pediu currículo. Eu sempre falo brincando que eu poderia ter inventado que eu fiz psicologia. E eu estou trabalhando. Mas assim, é claro que eu não aconselho ninguém fazer isso. Mas para vocês terem uma ideia, quanto é essa coisa da confiança. Então, a coisa mais importante é criar uma rede. É conhecer eletricista, porque você vai trabalhar assim, entendeu? Mais do que comprovar. Isso eles pedem, tipo assim, raramente, sinceramente. Eles querem saber se vocês sabem fazer, principalmente se a gente está falando de uma atividade mais operativa, né? Por isso que eu estou falando, se é uma coisa muito mais especializada, muito mais técnica, então tem que entender o nível de especialização que ele tem. Mas se ele já tem um curso no Brasil, já é uma grande coisa. Tá? Porque às vezes a gente aprende fazendo. Eu diria que é uma bela profissão aqui, pela experiência que a gente tem aqui, né? Porque a gente mesmo tem dificuldades, às vezes com o eletricista. A gente que tem apartamentos dos clientes que a gente recebe, às vezes a gente tem dificuldade de conseguir o eletricista, né? De tempo, tô cheio de trabalho, disponibilidade dele, né? Então a gente tem, então eu acho que é uma profissão bem legal. Serviço sempre Também é acho. uma questão É o que a gente vê que é serviço muito promissor. Eu vou te propor dois temas, então. Salário, que tu falasse um pouquinho, e eu gostaria que tu falasse do teu trabalho. Do teu trabalho. Como é que é o teu trabalho? Como é que tu ajuda essas pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho? Como é que é isso? Vou começar falando de salário. Ok. É tu que manda. Depois eu falo daquilo que eu faço aqui.
Com Tá. relação ao salário, eu vou dizer assim umas informações bem gerais da nação, Ok. porque vai depender muito daquilo que você faz. Assim, ó, eu escrevi um blog, desculpa, gente, mas eu realmente escrevi muita coisa. Eu escrevi um artigo somente falando de todas as profissões e a média salarial, porque vocês podem imaginar que aqui eu não posso estar citando cada uma, né? Sim, sim, Então, sim, ali, sim. vão lá no blog, procura qual é a tua profissão e ali tem as médias salariais. Eu já fiz de propósito, porque essa é uma pergunta que todo mundo quer saber quando o pessoal vem aqui para a Itália, né? Sim, Para fazer os sim. cálculos ali para ver se vale a pena. Então, o que acontece? Vamos dizer assim que aqui na Itália, com relação ao salário, a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem um contrato nacional coletivo, ok? Uhum, Esse contrato nacional coletivo vai dizer as atividades que você vai fazer e os tetos. Porque, assim, é, quanto mais você, vamos dizer assim, quanto mais experiência você tem, mais você vai ganhar, ok? Então, assim, tem uhum. esse tipo de contrato que você tem que ir lá ver. Mas, assim, geralmente, as médias salariais aqui na Itália vai de 1.200 a 1.500, né? Vou dizer assim, a coisa interessante que é diferente do Brasil é que aqui todo mundo tem um salário mais ou menos igual, né? Então, assim, no Brasil tem uma diferença imensa quando você trabalha, por exemplo, como garçonete, babysitter, e quando você trabalha no escritório, ok? Aqui é mais ou menos, todo mundo tá aí ganhando mais ou menos igual. Aí, quanto mais especialização você tem, aí o seu salário vai aumentando. Vai 2.000, 2.500, 3.000. Então, assim, depende da tua especialização e do momento, né? Então, por exemplo, se você é um engenheiro, você já ganha mais, né? Então, assim, vai depender um pouco daquilo que você vai estar fazendo, mas assim, um pouco para dar uma ideia para vocês. Não tem a diferença que tem no Brasil, né? No Brasil é uma diferença impressionante, né? Então aqui todo Uhum. mundo tem a sua casa, tem o seu carro, viaja. Tá todo É. mundo chateado que não vai viajar. Vão encontrar um jeito, mas esses italianos vão ficar em casa em agosto, né? Mas assim, aqui tem a qualidade de vida, né? É um pouco diferente. Aqui na Itália, a qualidade de vida ganha. Então, vou falar um pouco sobre o que eu faço. Então, assim, a primeira coisa é que, como eu falei para vocês, eu estudei o processo de integração dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Isso foi o meu tema de mestrado. Fiz também outras pesquisas. Eu sou apaixonada pelo mercado de trabalho italiano e sobre como colocar as pessoas para trabalharem aqui. Aquilo que eu faço são praticamente duas coisas. Ou consultoria individual, onde eu sigo a pessoa, né, em todos os processos, ou então eu tenho um curso. Que esse curso, inclusive, é online, que eu sigo a pessoa de como é o contexto, como é a Itália, como é trabalhar na Itália, por exemplo, que diferença tem e quais são os canais que funcionam para trabalhar na Itália. Depois tem toda a parte de aquilo que eu vou fazer, porque esse é um tema muito difícil, né? Tá, eu vou mudar de carreira, vou permanecer na carreira. Então, assim, isso também é uma outra dúvida. Uma outra coisa, como fazer currículo, carta de apresentação, como usar LinkedIn, como criar uma rede profissional aqui na Itália, isso é muito importante. Como fazer entrevista de emprego, esses são um pouco os temas que eu trabalho. Eu já tive mais de 700 estudantes e 93,4% deles trabalham na área. Eu vivo em Milão, vi onde mora a moça. Rogério. Que querido, me chamou de moça, estou muito feliz. Então, eu faço, esses são os temas que eu trabalho e eu trabalho. Tenho esse curso online e também consultoria individual. Mas eu tenho Nessa muito conteúdo consultoria, gratuito, pessoal, né? Tá. nessa Claro que consultoria individual, Marcela, tu traça um perfil da pessoa. Como é que funciona essa consultoria individual, caso alguém se interesse? Então, assim, ó, a primeira coisa que eu faço, assim, a primeira ligação é gratuita avisando para todos, a primeira coisa que eu faço é entender aonde que a pessoa está no processo, porque eu mapeei o processo de integração no mercado de trabalho italiano durante a universidade. Então, assim, então eu sei quais são os obstáculos e quais são os steps que a pessoa precisa enfrentar para entrar no mercado de trabalho. Então, se essa primeira ligação eu entendo aonde que a pessoa está, né, nesse processo. E daí eu digo, aquilo que a gente pode fazer é isso, ou aquilo que eu te aconselho é aqui, é uma outra coisa. Então vai depender da onde que a pessoa tá, né? Se a pessoa já tá aqui, se a pessoa tá no Brasil.
né? Se a pessoa já decidiu o que ele quer fazer aqui, ou se ainda não decidiu, né? Ou se a pessoa às vezes está trabalhando aqui já e quer mudar de emprego. Então vai depender um pouco da onde a pessoa está nesse processo. Então eu faço essa avaliação e dou feedback. Tá, Inclusive deixa eu te fazer. quando tem casos estranhos, né? Tipo assim, eu digo inclusive os riscos, né? Então assim, ó, o teu caso eu vejo que o risco é isso. Tipo aquela pessoa que assusta todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que funciona na questão desse contato da consultoria tua, vamos dizer assim, vamos chamar, não sei se eu posso chamar assim, na Consultoria. tua consultoria. Esse contato, ele é presencial, claro que agora em época de Covid, né, seria Sim. por chamada Tá. de vídeo, mas assim, tem esse contato contigo ou é aquela coisa só material, só, como é que funciona? Tem o contato. Então, se a gente está falando de consultoria, inclusive os meus alunos online, a gente sempre faz lives com eles, né? Ou encontros, etc. Mas a gente está falando de Ok. consultoria, eu sigo eles. Então, assim, vamos dizer assim, vai depender, ou toda semana ou a cada 15 dias, a gente tem encontros de 1h20, mais ou menos, 1h, 1h20. Bacana. É assim, conversa como a gente está fazendo. É claro que vai depender do caso, a gente pode usar material, mas assim, é ao vivo, vamos dizer, ao vivo e a cores. Isso é bom. Eu gosto desse tipo de perfil assim, sabe, Marcela? Eu sou, sempre quando a A gente gente faz vê online também, desculpa, eu esqueci de dizer, mas eu faço online ou presencial, dependendo da onde a pessoa vive, né? eu acho que é importante porque às vezes a pessoa está com aquela ansiedade de precisa de Claro. alguém para conversar ou está com uma dúvida que surgiu no momento, mas tu não tem o acesso àquela pessoa, né, que Não, e pode te ajudar no orientação, momento. né? A orientação é muito importante, porque a pessoa às vezes tem a vontade, né? Tem a própria cidadania, Isso. tem tudo, mas não tem orientação, não sabe por onde começar. E com certeza Informação é aqui tudo. ela não vai conseguir essa orientação do italiano. Nada melhor do que uma pessoa que tem o conhecimento, como tu, passar essas informações, né? Sim, sim. Mais do que ser italiano ou brasileiro, tem que ser uma pessoa que conheça. Isso eu digo para todo mundo, em qualquer situação, que pode ser cidadania, pode ser entrevista de emprego. Muitas vezes a gente pergunta para uma pessoa que é nossa amiga ou vive por um acaso aqui na Itália, mas não significa dizer que seja uma pessoa especializada, né? Isso serve inclusive para a cidadania ou para o meu trabalho, né? Então, se a gente faz uma pergunta aberta, se a gente faz uma pergunta para alguém que não é especializada, ela vai dizer da experiência dela, né? Achismo, ou seja, então assim, eu estou vivo na Itália, não estou trabalhando, então ninguém vai achar trabalho, né? Ou então eu tentei fazer a cidadania, cancelaram o meu, então não tem. Calma, né? Então a gente precisa se informar com alguém que conhece, né? Então, assim, se tem algum italiano que trabalha na área, que, etc., ok, mas assim, não importa se é italiano ou se é brasileiro, precisa conhecer o mercado de trabalho italiano, senão manda você fazer. Assim, faz o teste. Se a pessoa diz para você para fazer o currículo europeu, fuja. E por isso que a gente está se cercando dessas pessoas, né? Através dos nossos parceiros, pessoas que tenham conhecimento para ajudar outros brasileiros que querem vir reconhecer Então, a os sua descendentes. cidadania, né? Que são descendentes e querem reconhecer a sua cidadania, mas para começar já sendo orientados, seja na parte emocional, seja na parte profissional, enfim, é todo um embasamento que a gente está propiciando através desses parceiros, né? Para essas pessoas virem mais seguras e não ficarem vagando, o que, que eu faço, perdidas. Né? É verdade, porque mudar de país, repito de novo, não é como mudar de roupa, é uma coisa muito séria. Então, quanto mais a gente programar, menos riscos a gente tem, ou a gente evita alguns riscos que muitas vezes é desnecessário, né? Então, às vezes a gente escuta cada história, tipo assim, meu Deus, respira, E que gera vamos muitos fazer. desgastes, né? Sim. Aqui tem uma pergunta, Marcela, da Ótimo. Meire. Quero fazer a consultoria, mas eu vou para a Itália no segundo semestre de 2021. É melhor começar agora ou mais perto da data? Eu preciso entender o teu perfil. Eu preciso entender o que é que você tem em mãos, qual é o teu objetivo profissional. Me escreve, me escreve. Então, assim, Meire, entre em contato com ela. me escreve, exatamente, porque eu acho que depende. Eu sempre aconselho fazer, quanto mais você começar antes, é melhor. Porque você se programa, tem algumas coisas que você já pode fazer no Brasil.
né? Então, assim, depende um pouco no processo que você se encontra. Mas me escreve, escreve. Isso é bom. Essa questão da acessibilidade eu acho fantástica. Acessibilidade a nós, profissionais, né? Quem é nosso cliente sabe. A gente sempre fala, Amaury, entre em contato, tem dúvida, pergunta. Por mais boba que pareça a pergunta, pode ser uma coisa bastante importante. Né? E assim, a gente vê que a tua disponibilidade é fantástica, Marcela. Muito obrigado. Eu respondo a todo mundo. Bom. Às vezes demoro, mas eu respondo a todo mundo. Todos os e-mails, mensagens. Tem pessoas que falam, você me respondeu. Eu falei, claro, imagina se eu não vou. Né? Porque às vezes a pessoa tem uma dúvida, às vezes eu tenho um blog, escrevo, envio o link. Enfim, claro, me escreve, gente. Pelo amor de Deus, né? A Meire, ela respondeu, né, mano? A Meire colocou aqui que ela é designer de interiores e atualmente mora no Canadá. Ah, ok. Você mora no Canadá e tem a cidadania italiana, imagino. Não, pelo que eu entendi, é bom, né? Não sei, ela não foi clara nesse ponto. Não, mas porque a ela está primeira dizendo que é coisa designs de interiores. Exato, porque a primeira coisa que eu vejo é se a pessoa tem documento, né? Mas com certeza ela já vai vir no próximo semestre, já tem. Então me escreve. Eu preciso entender como é que tá o teu processo. Eu iniciaria antes em Canadá, por exemplo. Eu tenho uma pessoa que vai chegar daqui a 2 anos, que ela está nos Estados Unidos, ali pertinho de você, e a gente vai começar um processo agora, né, de preparação. Então, assim, dependendo do caso, a gente não faz toda semana, faz uma vez por ano é ótimo, né? Uma vez a cada mês, então você vai depender um pouco do processo de cada um. Mas Meire, né, que se chama? Me escreve, Meire. Me escreve, a gente se fala por telefone, sem compromisso nenhum. A Michele também, entra em contato, Michele. Entra em contato e a Marcela vai poder tirar suas dúvidas também. Porque o nosso tempo está terminando, infelizmente, para mim poder salvar a live, Marcela, vou deixar salva. Ah, ótimo. Ótimo. Mas eu gostaria de fazer uma próxima live contigo. Né? A gente combina. Agora, para esse mês, a gente já fechou, já tem fechado, mas para o próximo mês, a gente combina e a gente faz uma próxima, tirando dúvidas das pessoas, que eu acho que vai ser bem interessante. Ai, tá bom. Eu acho que eu falei tão rápido, eu queria dizer tudo. Mas tá tranquilo, te ótimo. agradeço de coração. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu carinho, pela tua organização, teu planejamento, enfim, somos teus admiradores. Espero que essas pessoas possam ter sanado um pouco as suas dúvidas e qualquer coisa que elas entrem em contato contigo. Claro. Ou que mande as dúvidas para a gente lista e fazemos uma próxima live com esses temas que foram abordados e outros que a gente pode trazer, né? A gente não falou sobre validação tem algumas outras, algumas outras questões. Tem sim. A gente tem algumas outras tantas questões. É verdade. Então, muito obrigada pelo convite, de verdade. Não sei se eu ainda tenho tempo. Mas assim, eu me sinto em casa como eu escrevi para vocês, né? Então, a gente se conhece virtualmente, mas um dia eu vou aí em Genova. Quero fazer uma das discussões aí, o pessoal animado. Bora. Vem Europar com a gente. Vem Europar com a gente, exatamente. Tá bom. Um beijo grande. Agradecemos todas as pessoas que participaram dessa live. Foi maravilhosa